Boa noite, queridos amigos da psicanálise, boa noite, querido ouvinte. Você que quer conhecer assuntos diversos da psicanálise, assuntos importantes acerca da saúde mental, não pode ficar de fora do programa que começa agora, Mente Aberta. Já se programe para todas as terças e quintas às 18 horas. Estarei esperando a sua companhia. Estou muito feliz, porque eu estou tendo a oportunidade de externar estudos e temas abertos ao público, de maneira simples e compreensível, ao alcance de todos. Isso mesmo, aqui eu vou dar liberdade para você participar. A humanidade precisa de incentivo para estar mais atentos aos cuidados à saúde mental. Então, hoje é um assunto bastante preocupante, até mesmo pelo cenário em que nos deparamos. Então, para iniciar o meu programa, Mente Aberta, quero falar de um assunto atual, bem comentado, fresquinho, a prova do Enem. Já não é novidade para ninguém o tema da redação do Enem desse ano: reflexões sobre saúde mental provocadas pela pandemia. Vejam bem, a oportunidade que o exame proporcionou, mas também pegou muitos candidatos de surpresa. A prova pediu que os candidatos escrevessem sobre o estigma associado às doenças mentais. Puxa vida! Olha a grandiosidade dessa orientação. Doenças mentais. Existem inúmeras. É um tema bem aberto, não é? Quem não dava muita importância nessa área, com certeza passou por um desafio grande. A pandemia colocou maior foco sobre a saúde mental e levou o tema à redação do Exame Nacional. Admirável escolha. Os candidatos teriam que fazer um texto dissertativo argumentativo, apresentando opiniões e organizando a defesa de um ponto de vista. Olha que abrangente. Para isso, eles deveriam ter intimidade com o assunto. Então, nunca se falou tanto de saúde mental no Brasil e no mundo como agora. As pessoas estão mais estressadas, mais cansadas, vivendo ciclos de experiências que podem estar mais destrutivos, em razão até mesmo de patologias que antes não eram valorizadas, investigadas e tratadas. A pandemia trouxe isso. Um contato direto com o sofrimento psíquico, o sofrimento particular e também o sofrimento do outro. Quando falamos de saúde mental, nós estamos falando também da saúde do corpo. Não podemos separar. Temos que pensar que as doenças são construídas e modificadas de acordo com o social que somos inseridos, aonde nós estamos hoje. Queridos, é um assunto sério. Onde você está inserido, onde eu estou inserido. O que nós estamos fazendo aqui? O que eu estou fazendo disso tudo, né, que está à minha volta? Então, falar de estigma associado de doenças, como propôs o exame do Enem, vai além da pessoa. É quando a gente entende que a pessoa, ela começa a se sentir sem utilidade. E aí ela se sente incapacitada. É muito preocupante porque a maioria das pessoas ainda não tem dimensão do que acontece com elas. E ir de encontro ao desconhecido é angustiante. Então vamos entender um pouco de saúde mental aos olhos da psicanálise. Porque primeiro é importante saber que saúde é essa que estamos falando, é estar bem. Seria isso? Longe de patologias? Então, desde o início da humanidade, o ser humano preocupa-se muito em vencer as doenças, evitá-las e também enfrentar a morte. E desde o início, o homem procura adotar práticas e medidas preventivas, muitas delas até imediatistas demais. E esse conceito de prevenção é múltiplo e pode abranger aspectos sociais, aspectos culturais, históricos, médicos e epidemiológicos. Aspectos que promovem a saúde mental ou a doença da mente. É seríssimo o assunto. É claro que o diálogo entre a psicanálise e saúde mental não pode excluir o debate da psicanálise e neurociências. Não podem andar separadas. E o trabalho já defendido por Freud vem nos demonstrar que a formação dos representantes da representação não é constituída somente pela sinapse, mas sim pela experiência de satisfação que somente pode ser obtida através do outro. Veja bem que riqueza de assunto. Então, ao ter uma experiência e a satisfação dela
se registra na memória não a experiência propriamente, mas uma marca simbólica dela. A ideia que fazemos do que vivenciamos. É lindo isso. Se pensarmos na definição de saúde formulada pela Organização Mundial da Saúde, como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social, já teremos uma proposta que não é da psicanálise. Primeiro, que não é possível caracterizar a perfeição, não é mesmo? Aonde nós podemos encontrar a perfeição? Na humanidade? Não podemos. Segundo, que não é possível o ser humano existir sem nenhum sentimento de mal-estar. Como? Aonde podemos encontrar esse ser humano pleno? Foge da nossa competência, não é mesmo? Tentar definir a perfeição é usar de critérios externos e elevar a perfeição a uma categoria que existe por si mesma, sem levar em conta o sujeito que, com seus valores e suas crenças, ele dá sentido. A partir do quê? Da linguagem, das suas experiências íntimas. O assunto é sério. Por isso, eu gosto tanto de falar da psicanálise na junção do psiquismo, do corpo e da alma. Porque estamos falando de gente, da gente, de quem nós somos, da natureza humana, que é nossa. Claro que carregamos em nossas particularidades coisas que são nossas, né? A nossa genética, a nossa identidade. Eu quero dizer para você, querido amante da psicanálise, que o sujeito da psicanálise ele é o sujeito do inconsciente. Ele não é um sujeito empírico, aquele sujeito dotado de grandes atributos psicológicos, né? Aquele gênio, né? Atributos sociais, políticos, ideológicos ou até mesmo afetivos. Na verdade, para a psicanálise, esse sujeito do inconsciente, ele é sem atributos. Olha que coisa interessante. O sujeito inconsciente não é em si mesmo pobre, rico, branco ou negro. E aí nós podemos falar de saúde mental. A que começa aqui, quando a gente começa a compreender as diferenças e que elas fazem parte da história da humanidade. E que o respeito é a base principal dos relacionamentos. Os relacionamentos com o outro, com o ambiente em que vivemos e com a gente mesmo. Tornando esse mesmo sujeito uma mente saudável. Aí sim podemos falar de saúde mental. Então, antes de pensar em grandes patologias, nós podemos pensar primeiro no mal que está próximo de cada um. Aquele que adoece aos poucos, lentamente. Aquele mal que vem camuflado entre erros e acertos e o enxergar disso tudo. Porque é aí que nós devemos nos preocupar. É enxergar o que está nos acontecendo. Então, quando eu pensei em falar hoje aqui sobre o exame do Enem relacionado à saúde mental, eu quis mostrar que todo mundo está mais familiarizado com o termo pandemia por causa do vírus, Covid-19, mas nós esquecemos que também tem uma outra vertente, que o Brasil vive hoje uma epidemia de ansiedade. Isso quer dizer que esse transtorno ataca simultaneamente um enorme número de pessoas em uma mesma região. Imagine só o caos que isso tem alcançado a sociedade de maneira de contaminarmos, né? E contaminar uns aos outros com essa ansiedade, porque nós estamos convivendo muito próximos, né? A maioria de nós isolados mesmo. E essa proximidade nos traz a convivência não somente do conflito que carregamos dentro de nós, mas com o conflito que o outro carrega dentro dele em contato conosco. É uma questão que merece uma reflexão bem grande, né? Hoje nós estamos aí convivendo com pessoas que passavam pouco tempo em casa, saíam para trabalhar, tinham suas obrigações, seus compromissos, e o lar era sinônimo de descanso. Então hoje o lar passa a ser a casa de tudo, do trabalho, do descanso, entre aspas, né? E também das angústias, porque nós carregamos angústias uns dos outros. Por isso nós devemos nos preocupar com a saúde mental e fazer com que a nossa convivência seja mais saudável, para a nossa mente ficar saudável. O país hoje
tem a maior quantidade de pessoas com diagnósticos de transtornos de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 18,6 milhões de brasileiros, o que corresponde a 9,3% da população. Muita coisa. As taxas de depressão e suicídio também assustam. E é por isso que a saúde mental no Brasil é um tema recorrente, relevante, super importante. E foi abordado no exame como do Enem. Então, a saúde mental no Brasil é um assunto sério e fundamental de ser debatido. A gente precisa começar a falar de prevenção. Nós precisamos nos cuidar da nossa mente, dos nossos hábitos, da maneira de pensar. Precisamos gerenciar nossas emoções. Precisamos lidar com um passado triste. Dar novo significado para a história da nossa vida. Pelo menos aquela parte que não saiu tão bem, conforme desejado. Então, precisamos ter um olhar minucioso para as pequenas coisas que vivenciamos e que em algum momento da nossa vida tiraram o nosso foco, nos deixaram sensíveis demais para enfrentar grandes coisas futuras. Devemos pensar nessa questão. Devemos pensar nos momentos da nossa infância, nos nossos primeiros registros. Como foi essa recorrência de coisas que nós vamos reproduzindo, atitudes, comportamentos e palavras que nós vamos reproduzindo ao longo da nossa história. Devemos repensar na saúde mental desde quando começamos a existir. Porque também carregamos coisas de nossos pais. Então nós devemos aprender a separar, depois que nos cabe, o pensamento de construir coisas para nós mesmos, pensar, separar, filtrar o que nós devemos levar adiante. Então, querido, não fique sem informação, adquira conhecimento, procure saber mais sobre assuntos que envolvem a saúde mental. O início de um novo ano é sempre aquele momento em que somos incentivados a olhar para o que passou e também refazer a nossa lista de intenções, de esperanças, os nossos projetos para o que está por vir. Aproveita a dica dada pelo Janeiro Branco, busque saber o que está acontecendo com você. Atualmente, temos uma necessidade coletiva de enfrentar os problemas de saúde que vão além do nosso corpo e afetam a vida pessoal e profissional. Vamos aproveitar o engajamento do Enem e ao longo do mês de janeiro vamos ser voluntários e disseminadores da campanha Janeiro Branco com algumas ações. O ano está apenas começando. Informar a população sobre os riscos à sociedade apresentados pelo Covid-19 é tão importante quanto outras medidas de prevenção. As informações precisas e confiáveis permitem que as pessoas tomem decisões conscientes e adotem comportamentos positivos para proteger a si mesma e as pessoas mais próximas. Informações baseadas em evidências são a melhor vacina contra os boatos e a desinformação. Então, vale a pena ficar atento no que estamos ouvindo. Vale a pena ficar atento se estamos preparados para escutar o que o outro tem a nos dizer. Então, vamos lá. Pelas definições da Organização Mundial de Saúde, a saúde mental, ela é um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de dar uma contribuição para a sua comunidade, para aqueles que estão perto dele. O termo é usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional do sujeito. E ponto. Então, vamos falar de saúde mental como algo extremamente necessário e positivo. A saúde mental pode incluir a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica, psíquica. Devemos passar pelos desafios e superá-los. Muitas pessoas associam a saúde mental com doenças mentais, mas o conceito é muito mais abrangente. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos têm limites e que não se pode ter tudo para todos. Essas pessoas,
elas vivenciam diariamente uma série de emoções. É como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva, frustração. Elas são capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com os conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. Gerenciar a emoção é algo também que tem se falado muito por aí. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, as suas capacidades, porque as pessoas têm ambições, elas passam por projetos, formulam ideais e emoções. Então, meus amigos, eu proponho uma pergunta e, ao mesmo tempo, eu quero deixar uma reflexão. Porque o importante desse bate-papo é fazer com que você comece a produzir algo novo, dando para a sua mente alternativas para poder seguir, escolher, raciocinar, criar. Então, afinal, o que é saúde mental? O que o exame do Enem tentou dizer quando abordou esse tema da saúde mental? Porque até chegar nas doenças associadas, existe o percurso a seguir. O que o Enem estava propondo? Por que eu comecei esse diálogo falando dessa proposta do Enem? É algo a refletir. Ter saúde mental abrange nossa integridade emocional, nossa integridade psicológica, o nosso modo social. A saúde mental ela está relacionada aos nossos sentimentos, às interações sociais, à satisfação com a vida e entre outros pontos mais. Com isso, influencia o modo de como pensamos, de como sentimos e agimos. Você já deve ter escutado aí, em alguns lugares, pessoas em diálogos falando que nós somos aquilo que pensamos, somos aquilo que sentimos, somos aquilo que agimos. Nós também somos o que vemos, nós somos o que comemos. Então, olha como que a saúde mental é ampla. E ao falar dela, é o mesmo que falar da existência humana. A mente também ela é um conjunto de conhecimentos e habilidades que aprendemos durante a vida, porque ela também inclui a nossa capacidade de lidar com os desafios da nossa rotina e dos eventos que nos acontecem extraordinariamente. Então, qual é a importância da saúde mental? Normalmente pensamos no corpo e na mente como se essas duas entidades fossem separadas uma da outra. Com isso, muita gente vê a medicina como uma área que cuida apenas da saúde física, sem levar em consideração o estado psíquico do sujeito. A atenção integral com a saúde é essencial. A partir dela, podemos ver que a mente faz parte do corpo, pois se origina nas diversas sinapses dos nossos neurônios. Lesões e alterações nessas células podem provocar doenças psiquiátricas. Da mesma forma, a nossa sensação de bem-estar influencia todo o corpo. E é por isso que nós devemos prestar atenção nos sintomas. Por que isso acontece? Acontece porque todo o nosso organismo é monitorado e também controlado pelo sistema nervoso. As principais informações sobre o nosso funcionamento são transmitidas pelos neurônios. Eles liberam substâncias chamadas de neurotransmissores para se comunicarem uns com os outros e com outras células também, especialmente as dos sistemas endocrinológicos e imunológico. E tudo isso é o que chamamos de integração neuroimunoendócrina. Nada acontece no nosso corpo sem o nosso sistema nervoso. Ele também inclui o cérebro, que nada mais é do que a nossa mente. A saúde mental está nessa junção, no conjunto de tudo que nós chamamos de corpo, mente, alma, psiquismo, estrutura que engloba toda a sua existência. Não tem como separar. Daqui a pouco eu volto com você para poder aprofundarmos mais sobre as funções que estão integradas aos nossos neurônios. Até daqui a pouco.
Não saia daí, porque eu já volto já.